E se pensarmos nesse mundo, todo mundo tem uma deficiência, seja física, seja mental, seja emocional, seja de caráter, que é a pior, que é insuperável essa. O que a gente tem são barreiras, e essas barreiras, quando você consegue, de alguma maneira, transpô-las com algum meio, com alguma ajuda técnica, você consegue superar isso tudo. Minha mãe tem uma clínica de estética em Goiânia, eu sou de Goiânia. E um belo dia a gente descobriu que a clínica estava sendo investigada num jornal por uma servidora do IBAMA que estava fazendo pagamentos estava usando o dinheiro do IBAMA para fazer pagamentos pessoais. O procurador do caso foi o Cláudio. Caiu na primeira mão para ele, né? Passa um tempo, eu tô lá na clínica, tava trabalhando, boa parte desse caso já tinha sido resolvido, que minha mãe não tinha culpa, ela foi usada como as outras pessoas também. Ele começou a frequentar a clínica, fazer o tratamento dele de estimulação russa para musculatura. Ele já tinha se afastado do caso. Minha mãe conversando com ele, meu filho para lá, meu filho para cá, e ele descobriu que ele estava separado e minha mãe, com dó dele ficar o final de semana sozinho em casa, chamava ele para almoçar. Então, domingo ele ia almoçar na casa da minha mãe. E aí ele perguntou, e aí menina, o que você vai fazer? Eu falei, tô viajando, vou viajar com a minha mãe amanhã. Tipo assim, vou para Maragogi com ela, você, vamos? Por educação, né? Ele, vamos, eu, opa. E ele já ligou para um primo dele que tinha agência de viagem, já comprou a passagem, já pegou o hotel e foi no mesmo voo. E nessa viagem a gente começou a namorar. Eu tinha 16 anos de idade e, como todo jovem impulsivo, aventureiro, nós sempre íamos numa cachoeira. E era a primeira semana de aula no terceiro ano do ensino médio. E naquele afã de entrar, quem entra primeiro, e eu sempre fui muito agitado, decidi entrar primeiro. Eu era nadador na época, embora eu não praticasse mais, mas todo nadador tem o hábito de, quando vai saltar, esticar os braços e a cabeça projetar um pouco para baixo dos braços para poder furar a água. Em razão dessa postura, eu acabei batendo a cabeça no barranco de areia. E aí logo seccionei, quebrei o pescoço, C3, C4, C5, lesão muito alta. Imediatamente romperam os ligamentos da espinha dorsal, a respiração foi interrompida, os movimentos do corpo também, e eu fiquei boiando de barriga para baixo. Enquanto isso, meus amigos me tiravam da água, desesperados, não sabiam o que tinha acontecido, e eu não conseguia nem falar direito, não respirava mais. E aí a única coisa que eu fazia era um esforço para falar algumas palavras com os lábios. E aí eles liam meus lábios, a pouca voz que saía, e eles me davam respiração boca a boca. Tentavam me manter acordado, para não dormir, né? Desesperados eles estavam, coitados. E assim, na hora eu já estava como se sentindo que ia fenecer, vou morrer. Meu pai era cirurgião. Meu pai saiu de onde ele estava no almoço e rapidamente foi para o hospital. E como meu pai era muito experiente nessa área, que ele atuava muito, ele conseguiu dar todo o atendimento básico para mim. Enquanto isso, ele estava fazendo a movimentação para eu ser internado no HDB. Eu sei que a gente conseguiu. Eu sei que de tudo isso, de lição que a gente vê e a compreensão, né, do acontecido, os médicos falaram que
eu poderia ter morrido na hora do impacto. Ou morrido no trajeto, ou ter tido sequelas irreversíveis no cérebro. Quase 8 meses na UTI, que eles chamam de primeiro estágio. Como eu fiquei com respirador muito tempo, e não havia grande expectativa e perspectiva de que eu saísse de lá. Eu vi que eu tive uma bênção. Deus botou a mão em mim e eu vi que era muito importante. Um dia, quando saísse dali, fazer alguma coisa de importante, uma coisa de relevância, uma coisa que pudesse sempre se preocupar em ajudar a retribuir o que eu tive ali. E eu decidi buscar uma coisa que eu pudesse fazer isso. E depois de eu retomar o ensino na escola, né, eu tive que começar meu terceiro ano de novo. E ali, lá no terceiro ano, eu vi que eu fazendo direito, eu poderia, primeiro, ter condições de me manter e poder fazer uma coisa que a sociedade tem muita carência, a justiça. E por ideia do meu pai, que ele trabalhava na época no TRF, ele era médico lá, ele me sugeriu fazer magistratura federal. E eu quis fazer direito na UNB, por meio do vestibular. Eu comecei a ver assim, nossa, que coisa maravilhosa. Eu quero isso para mim. Eu não quero ser magistrado. Eu quero ser procurador da República. Que eu, como procurador da República, eu tenho iniciativa de iniciar ou fomentar políticas públicas, cobrar a implementação dessas políticas públicas. Posso combater a desigualdade, posso combater a corrupção, posso enaltecer os direitos das pessoas com deficiência. E tudo isso me criou uma necessidade muito grande de alcançar isso. E eu falei que não faria qualquer outra coisa enquanto não alcançasse esse sonho de ser procurador da República. É claro, nesse trajeto eu sofri discriminações na própria sociedade, na própria universidade, por parte de professores, por parte de alunos. Mas tudo foi importante como um caldo de cultura para a gente ir de aprendizado, que a gente teve que levar nesse arcabouço para poder um dia enfrentar essas desigualdades, inclusive lutar pela essa correção. E depois de formado, eu tive muita dificuldade em concurso, porque havia muita desconfiança na minha capacidade. A pessoa com deficiência sempre é olhada como um ar de pena, né, de comiseração, com um ar de desconfiança quanto às possibilidades dela. Acho que ter uma deficiência a impede de fazer o que ela tem para fazer na vida. O que a gente tem são barreiras, e essas barreiras, quando você consegue, de alguma maneira, transpô-las com algum meio, com alguma ajuda técnica, você consegue superar isso tudo. Qualquer pessoa consegue e conseguirá. Então, com essa desconfiança que teve da minha capacidade, eu sofri muito. E em concursos que eu fazia solicitação para fazer prova, eles não me concediam as condições adequadas, porque entendiam que isso feriria a igualdade entre outros candidatos, coisa que não é a verdade. Você precisa oferecer condições para aquela pessoa exercer. Numa vez teve uma oportunidade, eu fui fazer inscrição para magistrado do Distrito Federal. Eu fui me inscrever no ato da inscrição. A pessoa escrevente me chama e falou: olha, doutor, o desembargador, presidente da comissão, está lhe chamando. Eu achei que era para que eu explicasse o que eu estava precisando para fazer as provas. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, ele vai me dar todo o apoio que eu preciso. Mas, logo na conversa inicial, eu já senti um tom de desconfiança da minha possibilidade, da minha capacidade. Ele já começou com
circulando a conversa. Ele chegou e falou: Cláudio, sei da sua história, conheço seus pais e eu sei o quanto eu lhe admiro. Só que o que acontece? Eu vejo que a magistratura, para você, é um fardo. Você não vai suportar isso. E aí eu fiquei escutando aquilo como se eu não... Eu imaginando, gente, uma pessoa daquela julga o destino de tantas outras pessoas e com a mentalidade dela, ela já estava me prejulgando, né? Ela estava fazendo um prejulgamento da minha possibilidade. Ou seja, ela já tinha preconceitos dentro dela que ele não conseguia superar. E aí eu dei uma resposta para ele. Eu falei: senhor desembargador, com todo o respeito, o que o senhor faz que eu não possa fazer? Ler, eu leio. Eu tenho adaptação que eu posso manusear tanto livros quanto processos. Escrever, eu escrevo, que eu tenho uma adaptação também que me serve para digitar o computador. Falar, eu falo. Pensar, eu penso também. Agora, processo, carregar processo, eu duvido que o senhor também carregue. E dali eu saí da sala. Eu vi que ali, aquilo eu não queria. Eu entraria no órgão com aquele tipo de mentalidade. Eu falei: não, o que eu quero é Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal, pelo alcance dele, eu poderia conseguir justamente fazer superar essa desconfiança das pessoas com deficiência. Que nós não queremos privilégios, nós queremos só reconhecimento, primeiro, da nossa dignidade, que qualquer pessoa tem a sua dignidade, o reconhecimento dela como pessoa, o reconhecimento das possibilidades. Todo mundo tem possibilidades de realizar qualquer coisa. E se pensarmos nesse mundo, todo mundo tem uma deficiência, seja física, seja mental, seja emocional, seja de caráter, que é a pior, que é insuperável essa. A gente tem que combater, né? E a corrupção é um mal que você não vê, é um câncer. E você tem que extirpar o câncer, você tem que extirpar. Então eu quis lutar, as minhas duas bandeiras, a defesa das pessoas com deficiência e o combate à corrupção. E aí eu sempre procurei ocupar todos os espaços dentro da minha instituição que eu pudesse, de alguma maneira, ter a maior riqueza possível na minha experiência de atuação. Teve uma época, roubada, né, meu filho? Teve uma época, um dia que almoçou ele, minha mãe, meu pai e o cuidador dele, só os 4. Tava assim já. Eu vi que já estava meio intruso, né? Já estava muito intrometido já. Eu tenho que moderar, né? Vim aqui. E meu pai tinha ciúme dele.